Convidados aqui nos estúdios, na bancada, Dr. Pedro Ivo, para a gente falar sobre o Maio Roxo. É um maio de muitas cores, entre elas algumas que nos levam a refletir sobre saúde, né, doutor Pedro? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite, por estar aqui e para falar de mais uma doença, de mais uma cor, né? Maio Roxo é uma campanha dedicada às doenças inflamatórias intestinais, né? É uma campanha, ela é composta por várias sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, Coloproctologia e Endoscopia Digestiva, tá? Em que busca, primeiro, conscientizar sobre essas doenças, porque são doenças que são pouco conhecidas e, por conta disso, são pouco diagnosticadas, muitas vezes tratadas de maneira inadequada. E quando o paciente que tem essas doenças chega até um especialista, geralmente ele já chega com uma condição extremamente grave, sabe? De um tratamento muito difícil, muito prolongado e uma péssima qualidade de vida. Intestino é mais uma peça, digamos, do nosso corpo, um órgão que a gente precisa ficar de olho no nosso cuidado com a saúde, é isso, doutor? Exatamente. Eu acho que tem que ser um hábito comum, diário, né, de todas as pessoas, observar bem como é que seu intestino está funcionando, se teve alguma alteração no funcionamento do intestino, uma coisa que teria que ser desde criança já colocado como hábito também, observar o aspecto das fezes, né, a coloração das fezes, porque isso diz muito como está funcionando o seu intestino, se a sua dieta está equilibrada ou não, e isso às vezes reflete até nos sintomas que esse paciente vai chegar até o médico falando. Um dos sintomas talvez seja um problema básico de intestino preso, intestino solto, que as pessoas têm mais o hábito de dizer, né, doutor? Exatamente. E essa alteração intestino preso, intestino solto, ela pode estar ligada a diversas doenças, né, associada a outros sintomas que o paciente pode apresentar, e isso ajuda às vezes bastante num diagnóstico preciso e precoce, né, oferecendo um melhor tratamento para esse paciente. Muitas vezes é um hábito das pessoas procrastinar, né, elas vão sempre adiando, ou então... Quero saber disso, eu não quero saber. Meu Deus do céu, não vou no médico não, né, toma um remedinho aqui, faço uma consulta às vezes até no balcão da farmácia, e tem algumas doenças que elas não aceitam desaforo. Fica mascarado lá o sintoma e aí depois agrava mais. Exatamente. As doenças inflamatórias intestinais, para se ter uma ideia, elas não têm cura. São doenças crônicas, né, em que com os tratamentos que hoje existem, a gente consegue oferecer alívio dos sintomas, um controle da doença para que haja ali uma melhor qualidade de vida. E essas doenças, quando não tratadas de maneira adequada ou em tempo hábil, elas vão acarretar não só uma perda da qualidade de vida, pode ter perda até do próprio intestino. Esses pacientes eles têm uma chance de quase 10% de desenvolver câncer de intestino, a mais do que a população que não tem doença inflamatória intestinal. E câncer leva a óbito muitas vezes, se não tratado, né, doutor? E eu assim, vou falar agora uma opinião pessoal, uma experiência. A gente sabe assim, o câncer é muito conhecido, porque não existe só o câncer de intestino, existem vários tipos de câncer. Sim. Mas tratar um paciente com doença inflamatória intestinal é muito mais difícil, na grande maioria das vezes, do que tratar um paciente com câncer de intestino. Para saber o tamanho do problema que a gente está abordando aqui, né, doutor? Exatamente. A resposta clínica, a resposta a esse tratamento é muito mais difícil. Muitas vezes esse paciente já chega com o intestino comprometido, né? E quando há necessidade de ressecar, ou seja, de operar e tirar uma parte do intestino, é uma parte que vai estar envolvida com absorção de nutrientes. Ou seja, esse paciente fatalmente ele pode estar, né, não, nem todos, claro, mas estar condenado a ficar desnutrido, às vezes para o resto da vida, dependendo da área em que a gente tiver que fazer essa ressecção. Pode falar, a Milena está esperando aí, né? Doutor, você disse com relação a um problema crônico, né? Quando a pessoa começa a sinalizar problemas no intestino, se ela procurar com antecedência, pode ser que aquilo não se torne crônico. Na verdade, assim, ele é crônico porque ela não vai conseguir eliminar essa doença da vida dela. Mas a gente vai poder oferecer tratamentos clínicos ou até mesmo cirúrgicos que vão poder controlar essa doença. Assim, a doença inflamatória intestinal, ela não é uma inflamação qualquer, por exemplo, como uma inflamação ocular, uma inflamação de garganta. O que é a doença inflamatória intestinal? É para tentar fazer um conceito amplo, mas que todo mundo que está nos ouvindo possa entender. Imagine que a gente é exposto a algum fator que vai levar essa doença inflamatória a desenvolver.
A doença ela é multifatorial. Pode ser um fator genético, hereditário, familiar. Até 20% das pessoas que têm doença inflamatória intestinal, provavelmente ela tem algum familiar que tem também, né? Ou em alguma geração, doença inflamatória intestinal. Então, ela tem esse gene que pode estar aí adormecido e que em algum momento ela vai ser exposta na vida dela. E esse gene que estava adormecido, né, ele vai ser ativado e aí então essa doença inflamatória intestinal ela vai passar a atuar nesse organismo. Esses fatores podem ser até mesmo estresse, depressão, Covid-19. Teve muitos casos de Covid-19. Eu fiz um diagnóstico aqui numa criança de 8 meses de vida, que já estava aí com atraso de desenvolvimento muito grande, anêmica, sabe assim. E graças a Deus ela já está muito bem. Tá? Existem outros pacientes, a principal faixa etária não é essa, só que teve um crescimento muito grande de crianças com doença inflamatória intestinal por exposição ao Covid, ou seja, as crianças que já tinham esse fator genético ali adormecido. Despertou. E na hora que ela foi exposto ao vírus da Covid, mas pode ser outros vírus também, ou até mesmo bactérias, infecções intestinais, ativa o sistema imunológico das pessoas. Então, o nosso sistema imunológico ele foi feito para nos defender. Ele vai combater esse organismo. Só que, em vez de ele combater de maneira adequada, não. É como tentar matar uma formiga com uma bala de canhão. Ele ativa uma cascata de resposta inflamatória tão grande e ele não para mais. E ele começa a atacar o próprio organismo da pessoa. Aí ele vai atacar, neste caso, né, o próprio intestino e não para mais. Por então, isso que é crônico. Por isso que é crônico. E as isso medicações que são para frear isso. autoimune esse processo? Exatamente, é um processo autoimune. Quando fala em doença autoimune, é assim que o organismo está agindo, é isso? Exatamente. É uma das maneiras do organismo agir, porque a via imunológica, na verdade, existem várias vias, né, na cascata imunológica. Tá? Sim. Os sintomas a que a gente possa ficar de olho, que devemos ficar atentos, quais seriam os mais básicos? Assim? Os principais sintomas envolvidos com a doença inflamatória intestinal são dores abdominais, né, principalmente dores abdominais crônicas, recorrentes, a alteração do hábito intestinal. Então, a doença inflamatória ela não apresenta só diarreia. Tem pacientes que têm intestino preso e que têm doença inflamatória intestinal que estão há anos achando que o problema é só constipação, dieta inadequada, porque não bebe água, não consome fibra, e às vezes ele tem doença inflamatória intestinal e está tratando de maneira adequada. E aí o que vai acontecendo? Essa doença não tratada, esse intestino vai padecendo e é um candidato a perder uma parte do seu intestino. Diarreia também é um fator, né, muito importante, é um dos principais sintomas. Diarreia, não pura e simples uma diarreia, mas diarreia com sangue nas fezes, ou muco, que parece uma espécie de catarro, assim, sabe? Hialino. Perda de peso inexplicada, febre, anemia, fraqueza, dores nas articulações, dores musculares, tá? Aftas na boca, enfim, vários outros sintomas também que podem estar envolvidos de acordo com a área em que essa parte do intestino está sendo ativada. Tem pacientes que eles não têm alteração no intestino em si, mas na região anal. Tem 15 a 30% desses pacientes eles já podem abrir o quadro de doença inflamatória ou com fissuras, que são cortes profundos na margem anal, ou fístulas, tá? Que são pequenos orifícios próximos ao ânus que ficam produzindo secreções continuamente. Tudo isso precisa procurar um médico. Exatamente. Assim, a principal faixa etária da doença inflamatória intestinal, ela cursa ali entre 15 e 35 anos, tá? Tanto em homens quanto em mulheres, igualmente acometendo, né? Mas a gente tem observado que isso tem variado cada vez mais, principalmente após Covid. Eu lembro que no período Covid foi até criado um grupo de estudo nacional entre os pediatras, tamanho o número de crianças que foram aparecendo com doença inflamatória pós-Covid. Olha só, porque a criança pegou Covid mesmo. Exatamente. Coisa, hein, doutor? O que mais é importante a gente dizer para o nosso ouvinte nesse momento, já que esse Maio Roxo tem o propósito de alertar para a existência dessas doenças e dizer que o tratamento existe, né? Não dá para esquecer essa parte, senão a gente fica só com a notícia ruim, né? Exatamente. Hoje, a doença inflamatória intestinal, que é representada por duas principais, que eu vou falar os nomes aqui, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, tá? A diferença principal é a doença de Crohn, ela pode acometer geralmente desde a boca até o ânus, tá? Ela costuma acometer mais a parte final do intestino delgado, do intestino fino, chamado de íleo terminal, mas pode acometer também o intestino grosso. E nessa região onde ela acomete principalmente, é uma área muito importante para absorção de nutrientes, de vitamina B12, tá? Então, esses pacientes que têm doença de Crohn, são pacientes que você vai encontrar mais emagrecidos, desnutridos, com pálidos, com uma vitamina, né, sérica mais baixa, tá? Esses pacientes que têm déficit de vitamina D,
também podem estar mais expostos e suscetíveis a desenvolver a doença inflamatória intestinal. E já a retocolite, ela comete o intestino grosso, principalmente, né, até o ânus, e o principal sintoma da retocolite é a diarreia com sangue e dor abdominal. Tá? Então, pacientes que têm esses sintomas de dores abdominais crônicas recorrentes, febre, perda de peso inexplicável, diarreia com muco ou sangue, ou até mesmo uma constipação que já tentou outros tratamentos e não foi possível observar mudança, aftas na boca, até mesmo inflamações oculares, né? Um uveíte, um vermelhidão, você não sabe o que está acontecendo. Pode ser sinais de doença inflamatória, acomete também a pelve, dores pélvicas crônicas e dores na coluna. Tá? Existem maneiras também da gente tentar evitar ou prevenir o desenvolvimento dessa doença, né? Então, hábitos de vida saudável, como prevenção de qualquer outra doença, também ajuda a prevenir as doenças inflamatórias intestinais. Então, tabagismo, etilismo, consumo de alimentos embutidos e processados, tá? Um baixo nível sérico de vitamina D, sedentarismo, tudo isso são fatores de risco para desenvolver ou ativar esse gatilho da doença inflamatória intestinal. Como fator protetor, além de um bom nível sérico de vitamina D e de bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, uma prática de esportes, é muito importante a conservação da saúde mental, porque o estresse e a depressão estão muito ligados à ativação da cascata inflamatória, não só para o intestino, para qualquer parte do corpo, tá bom? E o consumo de frutas cítricas está também associado como fator protetor para as doenças inflamatórias intestinais. Vamos amar o limão. Exatamente. E etc. Limão e parentes do limão. Isso. O exame é muito difícil, o diagnóstico da doença, doutor? O diagnóstico ele exige não só o acompanhamento clínico, a consulta, o exame físico, mas ele também é composto por exames laboratoriais, exames de fezes, exames de imagem como tomografia e ressonância magnética e a colonoscopia. Em alguns casos, também a endoscopia, dependendo dos sintomas que o paciente pode apresentar. Nessa faixa etária de crianças e até adolescentes, esses pacientes podem abrir quadros graves de um padrão de gastrite ou dor abdominal no andar superior do abdômen e pode ser doença de Crohn. É um achado muito difícil de observar na endoscopia, exige um olhar bem treinado. Vou dar um nome aqui que na medicina as pessoas adoram dar nomes, ou das próprias pessoas que descobriram, né, os epônimos, ou alguma coisa que lembre. Né? Na endoscopia ele chama de sinal do cordão ou vara de bambu. Eu já vi isso uma vez. Vara de bambu. É muito difícil de ver isso, sabe? Até mesmo em pessoas bem treinadas. Mas é muito mais comum em jovens, em crianças ou pré-adolescentes ali. O importante é ficar de olho, né, doutor? Exato. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Algo mais que o senhor queira dizer para a gente? Bom, eu queria mais uma vez agradecer o convite de vocês, explicar uma doença que, apesar de não ser pouco falada, ela está cada vez mais prevalente, a sua incidência está aumentando bastante, está aumentando em torno de 15% ao ano, apesar de ainda ter uma prevalência um pouquinho mais baixa, mas está tendo um crescimento cada vez rápido. Eu acho que um pouco se deve a baixo diagnóstico, porque esses pacientes eles têm uma dificuldade até chegar nos especialistas que estão habituados e treinados a tratar doenças inflamatórias intestinais, a fazer o diagnóstico. Então, se você tem esses sintomas, não negligencie. Procure um especialista, ou um gastro, ou um coloproctologista que esteja habituado a tratar doença inflamatória intestinal. Perfeito. Doutor Pedro Ivo, algo mais, Milena? Não, só isso mesmo, né, doutor? Quando você falou com relação à demora em procurar ajuda, ainda existe, né, um certo preconceito, né, de procurar um especialista da área, né? Existe bastante, principalmente quando essa doença comete a região perianal. E aí, quando o paciente chega, realmente, além daquilo que a gente já se sabe que a doença inflamatória intestinal provoca no ânus, que são aquelas fissuras anais profundas e fístulas, há casos em que o paciente ele perde todo o ânus. Você vai fazer a cirurgia, ele vai ficar com colostomia definitiva, porque aquelas lesões, elas são tão profundas que elas destroem toda a inervação e toda a musculatura do ânus, então não tem mais como você preservar nada ali, não tem como você simplesmente cicatrizar uma ferida se o ânus não funciona mais, porque o músculo já foi comprometido, a inervação também, e aí é ostomia definitiva. Então não pode se postergar. Não demore, né? Isso pode acarretar obstrução intestinal, sabe? Situações extremamente graves. Aí sim vai ser mais constrangedor ainda, né, doutor? Exatamente, e assim, pode acarretar numa colostomia ou numa ileostomia definitiva.
Muito bem. É grave o negócio, né? Não pode brincar disso, não. Obrigado, doutor. Imagina. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Nós aqui agradecemos informações sobre o Maio Roxo, né? Mais uma cor e muito séria, por sinal, para este nosso mês de maio. Conversamos aqui com o doutor Pedro Ivo, que gentilmente cedeu conhecimento e tempo, não é? Para nos passar essas informações. Tem pessoas aqui dizendo, emagreci 10 quilos e etc. Tem que ir no médico, né? O doutor falou, a pessoa não sabe por que emagreceu, tem que procurar o médico. Vamos lá.